A traição do lobisomem. A história é bem simples, nada além do que já imaginamos. Vamos falar de lobisomens, o que não acontece todo dia em nossas casas, só nas casas e famílias de outras pessoas, e é claro que toda a história tem um propósito. Conheço meu marido desde os 16 anos, sempre uma pessoa maravilhosa, do tipo que chamamos de família. Desde esta idade sempre preocupado com a família, tanto a dele quanto a minha. São tantos anos de convivência que realmente nunca soube exatamente o que nele me chamou a atenção. Alguns dos fatores são bons e outros ruins, esta é a vida dos seres humanos. Ele é uma pessoa rústica, aquele tipo de gente que não se preocupa muito com roupas, com a aparência, com carros caros, e sim em pôr comida na mesa. Já pensou em alguém trabalhador? Tá aí, ele ganhou o prêmio Trabalhador do Ano, risos. Nunca deixou faltar nada em casa, sempre me glorificou, e também glorificou nossos filhos. Sempre trabalhou em fazendas com animais, seu maior sonho, ser veterinário. Quando falava sobre esse trabalho com animais seus olhos brilhavam como a luz do sol. Quando chegou aos 18 anos, foi dispensado do exército, época de serviço militar obrigatório, daí fez seu primeiro vestibular, adivinha em qual área prestou? Sim, médico veterinário. Foi um dos melhores alunos da faculdade de veterinária, se formou como um dos primeiros da sua turma. E como era de se esperar, precisava fazer o estágio. Na faculdade, um professor doutor, especialista em animais de grande porte, necessitava de um auxiliar de veterinária que pudesse ajudá-lo e cuidar de seus animais na fazenda. Então o convidou. Ele aceitou o convite imediatamente. A fazenda era na cidade vizinha, não levava muito tempo de sua casa até o trabalho, então ele voltava toda a noite para casa, e de manhã bem cedinho partia para o trabalho novamente. Meu marido na época era meu noivo, morávamos em casas separadas, ele na casa da mãe dele e eu na casa da minha mãe. O professor doutor que era o dono da fazenda, lembra, também trabalhava com experiências em animais, às vezes um pouco sinistras, mas já tinha descoberto várias vacinas que funcionavam mesmo, ele era bem conhecido na cidade. Tudo estava indo muito bem, nós casamos, tivemos nossos filhos, mudamos para a cidade onde meu marido trabalha, tipo assim uns 2 quilômetros que dava para ir a pé se fosse o caso. Quando o serviço sobrecarregava, às vezes ele trabalhava até tarde, umas 10, 11 horas da noite. Em um local específico da fazenda construíram um laboratório enorme, típico para tratamento de animais de grande porte, só que nele também possuía um cômodo que utilizavam com as experiências veterinárias. O ambiente era lacrado a 7 chaves, não entendi o porquê, e não era qualquer pessoa que podia ter acesso a este local. Uma noite meu marido chegou bem mais tarde, havia passado por um problema com os animais da fazenda, uma debandada total, os animais estavam bem assustados, mas nada que assustasse meu marido. Assim que ele chegou em casa me contou tudo, tinha até um pouco de sangue nas roupas, acho que era dos animais que haviam se machucado. Meu marido ao chegar para trabalhar no outro dia, logo na entrada da fazenda a polícia o parou, pediu sua identificação e após saber que era um dos funcionários da fazenda o deixou entrar. Chegando à casa grande, sua entrada estava bloqueada com aquela fita que a polícia utiliza para cercar o local, tinha corpo de bombeiro, IBAMA e muitos outros órgãos governamentais à procura do animal que matou o professor. Sem entender direito o que estava acontecendo, correu logo ao laboratório, tudo estava quebrado, os cadeados arrebentados, alguns cavalos e vacas mortos, todos com mordidas específicas, mordidas enormes próximo ao pescoço. As pessoas que se encontravam naquele local estavam apavoradas, pensavam ser um ataque de urso, o impacto nos animais era de algo grande e muito forte mesmo. Especialistas e biólogos sabiam que ursos não habitavam o Brasil, só se fugira de um circo, zoológico ou sei lá. Os policiais colocaram a cidade em alerta, pediram aos moradores que mantivessem suas portas e janelas trancadas, aumentaram significativamente a quantidade de policiais na cidade, as pessoas começaram a andar somente escoltados por outras pessoas. Meu marido, por ter uma vasta experiência com animais de grande porte, não temia, não tinha medo de andar sozinho pela cidade. Depois de algum tempo ele até começou a trabalhar novamente, disse que não poderia deixar as experiências deixadas pelo professor sem terminar. Nesta época, começou a acontecer coisas estranhas, meu marido começou a chegar tarde, acredite, cheirando bebida alcoólica e cigarros.
Meu marido nunca havia colocado uma gota de álcool ou cigarros na boca, nem mesmo em comemorações familiares, como Natal ou Ano Novo. Imaginando que ele teria passado por um trauma com a morte do professor, não dei atenção, acreditei que era passageiro. Próximo à fazenda, praticamente no caminho de casa também tinha uma boate, nunca me passou pela cabeça que um dia meu marido pudesse passar por lá. Em certa manhã, tive que comprar umas mercadorias faltantes em casa, fazer despesas do mês, meu marido então já não fazia mais. Chegando ao supermercado me deparei com a vizinha, esta tinha um marido segurança, adivinha de onde? Sim, da boate, sem pestanejar já me confrontou com a seguinte frase: seu marido está bem? Sim, está, ele passou a noite bebendo lá na boate onde meu marido trabalha. Fiquei com a pulga atrás da orelha, imaginando que ele poderia estar me traindo. Bebendo eu até aceito, mas traindo não. Conversando com meu marido sobre o acontecido, ele fingiu não escutar. Passará o dia inteiro dormindo e à noitinha se levantava e saia sem falar nada. O bafafá sobre o enorme animal já havia passado, então as pessoas começavam a andar tranquilamente pelas ruas, os policiais já haviam ido embora e só ficado os da cidade mesmo. Começamos a fazer as compras normalmente, andando pela cidade sem nenhuma preocupação. Acabará de fazer as compras e saindo do mercado vi uma conversaiada do lado de fora. Os murmúrios eram do ataque acontecido na boate, algum animal terrível havia matado quase todas as pessoas da boate. Neste momento estremeci, deixei as compras rolarem pela rua, e em uma disparada só, cheguei em casa gritando pelo nome do meu marido. Ufa, ele estava lá, dormia igual a um bebê, ao acordar não sabia de nada, me disse que havia passado a noite trabalhando no laboratório, que lembrava quando entrou, e quando saiu, não tinha ido a nenhum lugar além da fazenda, e por incrível que pareça não tinha bebido nem fumado. Agradeci a Deus, pensei o choque emocional está passando, está voltando ao normal. Porém toda a história começa de novo, diversas mortes estranhas acontecendo, todos mortos por animais, sim animais grandes, e a questão era que no outro dia, nada de animais. A polícia de volta à cidade começou a patrulhar as casas próximas ao incidente com este animal. Lá longe bem no alto da serra uma casinha simples onde morava um senhor já há muito tempo, ele conhecia bem a fazenda, teria sido funcionário da mesma há muito tempo atrás. Foi funcionário do avô do professor. Chegando lá o senhor abriu a porta e de cara já foi falando: eu sei o que estão procurando, o lobisomem. Os policiais riram da cara dele e o aconselharam a manter as portas fechadas, pois se não se cuidasse seria a próxima vítima. Esta conversa virou chacota na cidade, mas eu muito preocupada optei por ir até lá. Sim, fui de dia, lá pelas 9 da manhã. Chegando lá, da mesma forma que foi falado anteriormente, ele me recebeu com um sorriso no rosto. As primeiras palavras que saíram de sua boca foram: achei que a senhora nunca viria aqui me confrontar, já estava há algum tempo ali esperar, pois precisávamos conversar. Tenho acompanhado o trabalho do professor há anos, ele vem tentando se livrar da besta fera com experiências em animais, só que infelizmente seu marido cruzou o caminho dele e também se tornou uma. Isto é um mal de família que agora foi transferido para a sua. Não acreditei em nada, mas fiquei desesperada, pois havia me contado exatamente os passos acontecidos durante os ataques. Ele disse também: do nada seu marido começou a beber e fumar, não é? E de repente sem ninguém falar nada parou, são os traços da besta fera,